Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na escola de Cristo para aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos para aprender de Deus e Deus quer trazer a mensagem para transformar a nossa vida, porque o poder está na mensagem. O mensageiro que sou eu, sou tão pecador quanto você. Nós precisamos de Jesus o tempo todo e por isso nós precisamos nos centralizar no poder da mensagem para que a mensagem nos transforme. E hoje nós vamos falar de um assunto magnífico, muito espetacular. Muitas pessoas se perguntam assim: como um Deus de amor pode ficar irado a tal ponto de destruir? A ira de Deus vai ser derramada. Como isso pode ser possível a um Deus de amor? E aí nós vamos entender realmente sobre isso, porque Deus é amor, nós vamos entender. Para isso nós vamos orar nesse instante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, para que mais pessoas possam compreender o poder da mensagem de Deus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos nós na Tua presença e queremos aprender de Ti, porque nós somos fracos e falhos, mas o Senhor não. Por isso, Santo e Bom Espírito, ilumina-nos, para que possamos compreender o poder da Tua palavra e transforme as nossas vidas pela mensagem, por Jesus. Amém. Olha só, a Bíblia diz, não vou nem abrir, vou só recitar, depois você pode conferir, está lá em 1 João capítulo 4, verso 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor não é um princípio, não é um sentimento, o amor é uma pessoa, é o próprio Deus. Deus é amor, pronto. Agora, como entender um Deus de amor que se ira a tal ponto de destruir as suas criaturas? Nós vamos entender isso hoje, para que isso fique claro. Muitas pessoas se questionam com relação a isso, mas nós precisamos entender que Deus, ele trabalha intensamente para a nossa salvação. É por isso que também vou só recitar para você, está lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, vai dizer assim, olha que texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, aí Jesus disse: eu vim ao mundo não para condenar, mas para salvar o mundo. Então, a vinda de Jesus foi para nos salvar. E Deus amou a cada um de nós, ao mundo, a todas as pessoas, de tal maneira que deu a si mesmo. Então Deus trabalha intensamente para a nossa salvação, e nós precisamos entender isso. Aí, olha só, aqui esse texto eu acho maravilhoso, está aqui em Isaías 40, vamos lá, Isaías 33, Isaías 33, para a gente poder ver, olha como Deus trabalha para a nossa salvação. Isaías 33, verso 22, então é fácil de entender, de não esquecer mais. Olha só, diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Olha só, Deus é todos os três poderes da nossa república. Deus é o judiciário que cria as leis. Deus é o executivo que executa as suas ações com base nas suas leis que ele criou. E Deus é o juiz, ele julga a cada um de nós com base nas suas leis, nos seus princípios, mas único objetivo: salvar. Deus tem como objetivo máximo da sua vida salvar a cada um de nós. Sabe por quê? Porque nós nos encontramos em uma posição indesejável, ou seja, o pecado que faz parte da nossa natureza, só a ação bondosa de Deus para nos salvar. Mas como um Deus tão bom, tão amoroso como esse, que tem como princípio da sua natureza nos salvar, e ele é o próprio amor, como um Deus desse pode irar-se? E aí nós vamos aqui, vamos começar lendo esse texto aqui em Naum, capítulo 1, verso 3, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. Ou seja, o Senhor é tardio em irar-se. Então, nós precisamos entender a ira de Deus que vai acontecer, mas ele faz de tudo para não executar a sua ira na vida dos seus filhos. Mas ele é rico em poder e ele não inocenta o culpado. Deus é justo. Aí, para a gente poder compreender, vamos lá.
vamos começar a entender um pouquinho da ira de Deus. Vamos para João, olha só, João capítulo 3, verso 30, João capítulo 3, verso 36, diz assim, ó, olha só, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, aquele que permanece rebelde contra o sacrifício de Cristo, contra a salvação em Cristo, vai receber como resultado a ira de Deus. É o resultado da escolha. Nós precisamos entender isso. Mas Deus está fazendo tudo para nos salvar porque Ele é amor. Aí, nós vamos agora para Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, para a gente poder entender isso. Capítulo 2, verso 4, 5, diz assim, ó. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Ou seja, as pessoas estão ignorando a bondade, o amor, a longanimidade, a tolerância de Deus. Aí agora o verso 5, mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, acumulas contra ti a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, então as pessoas estão rejeitando a bondade de Deus que trabalha para nossa conversão, para o nosso arrependimento. Aí essas pessoas que rejeitam essa bondade, essa tolerância, essa longanimidade de Deus, o que acontece? Elas estão acumulando para si a ira para o dia da ira de Deus. Então é o resultado, a ira de Deus será executada como resultado da rejeição do ser humano para com a bondade de Deus. E aí nós vamos então agora aqui caminhar, porque tudo vai falar em cima desse princípio, desse conceito. Nós vamos para Apocalipse, para a gente poder aprender. Apocalipse, capítulo 6, olha só, Apocalipse capítulo 6, veja aqui, o verso 12 é a abertura do sexto selo, que é a volta de Jesus. Mas nós vamos já para o verso 15 e 16, diz assim, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? Ou seja, a ira aqui é a ira do Cordeiro. Mas por quê? Porque as pessoas rejeitaram a bondade, o oferecimento, o sacrifício de Jesus. Então, como resultado, eles vão colher a ira do Cordeiro. E quem é que vai suster-se ou ficar em pé contra a ira deles? Ninguém, porque Deus é justo, Ele é todo poderoso, Ele é tardio em irar-se, mas Ele é todo poderoso e Ele não inocenta o culpado. Nós precisamos entender isso. Aí, no capítulo 14 ainda aqui de Apocalipse, nós vamos ter exatamente esse texto falando sobre isso. Nós temos 3 anjos dando mensagem de esperança. O primeiro anjo dando a mensagem de salvação. O segundo dizendo, olha, caiu a grande Babilônia, sai dela, abandone o erro. Aí agora aqui vem o verso 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receberá a sua marca na fronte e sobre a mão. Quem rejeitar Deus vai receber a marca da besta na fronte e na mão. Ou seja, aceitaram, decidiram fazer a vontade do mal. Aí agora, verso 10. Também esse que escolheu isso, beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Ou seja, a rejeição do oferecimento da graça e da salvação em Cristo. E aí as pessoas escolhem receber agora a marca da besta e o seu número na sua testa e na sua mão. Eles rejeitaram a Deus. Então, como resultado, vão beber da ira de Deus sem mistura. Sem mistura. Agora não tem mais misericórdia. Vai sorver. Agora Deus é tardio. Ele é tardio em irar-se. Mas Ele é poderoso. E Ele não inocenta o culpado. Então nós precisamos entender agora. A obra de Deus destruir o mal, destruir aqueles que rejeitaram a Ele, não será uma obra simples, é uma obra estranha para o caráter de Deus, mas Ele, porque é justo, Ele terá que fazer isso,
porque o mal terá que ser destruído. O diabo e aqueles que não aceitaram a Deus serão destruídos. Isso também é um ato da bondade de Deus, porque eles rejeitaram. Isso é a justiça de Deus. Isso faz parte do seu caráter. Agora nós vamos ver o verso mais importante para você não se esquecer de que Deus vai executar o juízo, mas com base sempre no seu amor, e será uma obra estranha de Deus. Agora acompanhe comigo aqui Isaías 28, Isaías capítulo 28, Isaías 28. Nós vamos ver agora um dos versos mais importantes para a gente compreender isso, quando Deus vai executar o seu juízo, a sua ira será executada. Capítulo 28, verso 1, verso 21 diz assim, ó: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará, ó a ira, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Ou seja, Deus vai executar. Quando Deus executar a sua ira, ele vai fazer um ato que é estranho para ele, para a sua natureza, mas ele terá que fazer. Ele vai fazer um ato inaudito, ou seja, um ato que nunca foi dito e nunca foi feito. É a destruição do mal para sempre. Então o ato de Deus trazer a sua ira é para executar o seu juízo e destruir o mal e estabelecer para aqueles que aceitaram a ele um reino eterno. Mas mesmo destruir o diabo, que é o maior inimigo, é o mal por completo, essa é uma obra estranha do caráter de Deus. É uma obra inaudita, nunca foi dita e nunca foi feita, mas Deus fará isso para o bem do universo, para o bem daqueles que aceitaram a graça e a salvação em Cristo Jesus. Então, a ira de Deus é algo real que vai acontecer no final, quando Jesus voltar, e depois para executar os ímpios e aqueles que não aceitaram, inclusive o diabo. Mas é um ato inaudito, é um ato estranho do caráter de Deus, mas ele fará isso para restabelecer a harmonia e a paz no universo. Deus quer salvar a mim e a você. Esse é o maior interesse. Deus faz tudo para nos salvar. Agora, se nós não quisermos, naturalmente nós vamos beber o cálice da ira de Deus sem mistura. Mas que Deus tenha misericórdia agora de mim e de você, para que a gente escolha fazer a vontade dele e sejamos salvos. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua mensagem. Obrigado porque o Senhor é amor e quer nos salvar. Ajuda-nos a nos entregar a ti agora, em nome de Jesus. Amém.